Amigas e amigos do Nocaute, como sabem, na sexta-feira passada foi realizado aqui em São Paulo um importante seminário internacional que reuniu personalidades de grande projeção. Três ex-primeiros-ministros europeus, de países de peso, né? D'Alema, que foi primeiro-ministro da Itália, Máximo D'Alema, o José Luiz Zapatero, que foi primeiro-ministro, presidente do Conselho, como eles chamam, da Espanha, e o Dominique de Villepin, que foi primeiro-ministro e também ministro do exterior da França. Além deles estiveram dois ministros latino-americanos, de pastas diferentes, Jorge Tayana, argentino, e Carlos Ominami, do Chile, e um ex-secretário-geral da Amnesty International, um senegalês, Pierre Sané, um intelectual, talvez hoje o mais famoso e mais requisitado intelectual do mundo, e o mais difícil, inclusive, de fazer viajar, porque já é uma pessoa de 91 anos, Noam Chomsky, além dos brasileiros Marilena Chaui e Bresser Pereira. E eu e a Miriam Belchior fomos coordenadores das mesas. Eu chamo atenção para isso porque quem já organizou seminários, as pessoas sabem, mesmo as pessoas aqui, como é difícil você reunir. E cada um veio, quer dizer, obviamente a Fundação Perseu Abramo pagou as suas passagens, pagou a hospedagem, mas não gastou um tostão, cada um veio, digamos assim, com os lucros cessantes, deixando de ganhar o que eles ganham nos seus países ou com as outras palestras poderiam estar feitas. Por que eles vieram? Bom, claro que há uma admiração muito grande pelo presidente Lula no mundo, né? Um deles aí, até o Pierre Sané, que não me pediu o segredo disso, ele acha que foi, volto a dizer, secretário-geral da Anistia Internacional Mundial, ele acha que o Lula ele representa para o mundo, para os direitos sociais e econômicos do mundo, aquilo que o Mandela representou para os direitos civis e políticos. É a grande figura em torno da qual, por exemplo, se pode fazer uma campanha sobre direitos sociais e econômicos e culturais, que é um dos pactos, aliás, das Nações Unidas. Esses pactos que o Brasil agora não está dizendo que são sem importância, não respeita mais, infelizmente. Mas, enfim, então há isso, ao lado de solidariedade, de presença e de respeito pela figura do Lula. Mas há também um outro fato muito importante, que é a percepção de que o que ocorre no Brasil tem uma influência no mundo. Mais uma vez, citando o Sané, ele disse, olha, não pensem que o que acontece no Brasil apenas influi na América Latina, não, influi na África, porque nós importamos de vocês coisas boas e coisas ruins. Entre as coisas boas, ele citou avanços na agricultura, fome zero, Bolsa Família, algo equivalente, mas também importamos, disse ele, a judicialização da política. Então, o Brasil é um modelo, o Brasil, para muitos países do mundo, é um modelo. E o que está acontecendo no Brasil hoje é muito triste, porque o modelo é ruim. Mas mesmo, além, digamos, do Sané, que veio de um outro país em desenvolvimento, como também foi o caso do Ominami e do Tayana, mas os europeus veem no Brasil um país importantíssimo para a ordem mundial. Eu acho que já comentei aqui, mas eu vou voltar a comentar, porque o Villepin repetiu isso na sua fala. Dominique de Villepin, que foi o ministro francês que se tornou muito famoso na época, porque ele se opôs veementemente a invasão do Iraque em 2003 pelo presidente Bush. Foi ele que fez os discursos mais veementes, né, naquela ocasião, e além de ter sido depois primeiro-ministro ainda no governo Chirac. É um homem de uma competência indiscutível, não é sequer um homem de esquerda, ele não é sequer de um partido social-democrata. Social-democrata no Brasil faz confusão, mas digamos, social-democrata no sentido europeu, sequer isso, ele era ministro do Chirac, um governo da direita republicana, como assim se chama, ela se autoproclama, na França. E o Villepin, ele reiterou aqui algo que ele já tinha me dito quando, na realidade, ele deu a ideia do seminário, que era de nós, de que nós, o Brasil, termos um papel no mundo
que é muito importante para o equilíbrio global, e segundo ele ainda mais importante agora, em que existe esse recuo dos Estados Unidos, esse recuo e ao mesmo tempo uma atitude agressiva em termos comerciais, e outros em que há o Brexit, e tem todas essas coisas se passando, o Brasil como um país democrático, com toda, e apesar de todos os problemas, é um país também que, bem ou mal, vai avançando no lado racial, devagar, tem muita ainda coisa para ser feita, infelizmente gostaríamos que fosse mais rápido, mas de qualquer maneira é um país que tem essas características, é multicultural, diversificado, etc. E tem fronteiras com 10 países, né? A gente esquece disso, o Brasil é um país, não é apenas um país grande, por extensão territorial, por população, pelo PIB, mas é um país também que tem muitos vizinhos. Depois da Rússia e da China, é o país que tem mais vizinhos no mundo, né? Então tudo isso faz com que o Brasil tenha uma influência ímpar e tem essa proximidade com a África. Qual outro país do mundo não africano, com a possível exceção dos Estados Unidos, mesmo assim é discutível, tem uma presença não puramente econômica, mas uma presença afetiva e cultural na África como o Brasil tem? Nenhum tem. Então, o Brasil faz falta para o mundo e por isso essas pessoas vieram aqui. E por isso também eu pude 2 ou 3 dias depois, quer dizer, no dia 17, 3 dias depois, participar de um outro seminário na Espanha, que foi uma espécie de continuidade desse seminário que foi feito no Brasil, e aí participaram pessoas que estavam invitadas, estavam convidadas, eu estou até já falando espanhol, e estavam convidadas, mas que não puderam vir, como Felipe Gonçalves, o famosíssimo juiz Baltazar Garzón, né, outros juristas como enfim, muitos outros que são como William Bourdon e vários outros. Mas, de qualquer forma, outro ponto que interessa anotar é o seguinte: enquanto na Espanha é o país, o público, os jornais lá deram atenção ao seminário, no Brasil, que foi onde se realizou o principal, a grande imprensa nossa ignorou, praticamente com raríssimas exceções, o que demonstra também, digamos assim, uma pobreza cultural, além de um viés ideológico, mas uma pobreza cultural que nos entristece muito, porque não é um seminário qualquer, gente. Não é, eu tive a ocasião, como ministro das Relações Exteriores, como ministro da Defesa, mas principalmente como ministro das Relações Exteriores, organizar eventos e sei como é difícil você conciliar, a não ser coisas que foram planejadas assim, com um ano de antecedência, tipo a Assembleia Geral da ONU, como é difícil você conciliar as agendas dessas pessoas. Então, o fato, digamos, de em 2 meses nós termos feito esse seminário, a Perseu Abramo fez o seminário, e termos trazido essas pessoas, elas terem se disposto a encontrar uma data comum em que elas podiam vir, eu acho que é algo extraordinário. E é algo que a gente tem que refletir. Eu posso aqui agora, usando a expressão que a Tereza Cruvinel olhou, o mundo está de olho no Brasil. Vejam bem, quer dizer, quando as pessoas aqui dizem que é algo que a mim me causa, assim, me toca muito, porque eu fui servidor, antes de ser ministro do Lula, eu fui servidor do Estado brasileiro durante quase 50 anos. Eu fui embaixador do governo Fernando Henrique Cardoso na ONU e em Genebra, onde se trata de direitos humanos, e fui também embaixador de outros governos e trabalhei intensamente, ou ministro de outros governos, trabalhei intensamente. Eu não me recordo de alguém dizer algo do tipo: o país A, B ou C, e muito menos o Brasil, não deve se curvar à ONU. É muito triste quando você ouve essas expressões, porque revela uma ignorância total do que é a ONU. O Brasil não deve se curvar a Washington, não se deve curvar a Pequim, não se deve curvar a Moscou, isso sim. Agora, dizer o Brasil não deve se curvar à ONU é ignorar o que é a ONU. A ONU somos nós, né? É algo que me deixa muito preocupado quando, inclusive, um comandante militar, que é uma pessoa que eu respeito como militar, sempre achei ele um bom militar, um bom oficial, um general, comentar que nós vamos resistir a essa invasão da nossa soberania. Não há nenhuma invasão da nossa soberania, general. Nós estamos cumprindo com um tratado internacional. O Brasil defendeu e defende ardorosamente o princípio do multilateralismo, que, aliás, era um dos temas dos nossos debates. Então, você cumprir os tratados internacionais não é absolutamente permitir que haja invasão da sua soberania. Já houve outros
estadistas ou líderes no passado que tinham essa visão. Tratados rasgam-se. Felizmente não é a visão brasileira. O Brasil segue a norma básica do direito internacional, pacta sunt servanda. Os pactos têm que ser cumpridos. E é o que não está ocorrendo, infelizmente. Graças a Deus, as boas notícias são as de que o candidato indicado pelo presidente Lula, o Fernando Haddad, está indo muito bem. Temos muito boas esperanças que ele... Temos certeza praticamente que ele passará para o segundo turno e muito boas esperanças que ele vai ganhar a eleição. Mas essa marca negativa que está sendo criada vai levar tempo para a gente conseguir desfazer. E eu sei disso, porque como diplomata ainda, não tão jovem, mas com diplomata na fase de amadurecimento e tudo, eu vi como foi difícil reconquistar, por exemplo, a confiança em Moçambique, porque o Brasil tinha apoiado o colonialismo português. Então, essas marcas, infelizmente, ficam e vai durar muito tempo para a gente conseguir mudá-las. Mas, enfim, nós temos aqui a esperança de que vamos ganhar, a certeza quase que vamos ganhar as eleições, desde que não ocorra nada de anormal, desde que fatos não sejam aproveitados para desestabilizar ou para deslegitimar as eleições. E daqui para frente, então, vamos poder reconstruir uma convivência com o mundo que esteja à altura dos valores brasileiros.